Pronto. Fala galera, iniciando aqui o nosso primeiro episódio da Caverna Podcast, tá? Um podcast que vai tentar abrir a sua mente. Tô aqui ao lado do meu colega Ivan. Fala aí, Ivan, um pouquinho. E aí, Matheus, tudo bem? Bem, como você sabe, a caverna foi inspirada nada mais nada menos do que na ideia, no mito da caverna de Platão, onde vamos tentar retirar vocês do mundo em que vocês estão presos, mostrar um pouco da realidade e como é a sociedade real. É um produto que está inserido, né, dentro da Unifamec Criativa, um projeto que a gente tem lá na Unifamec, que busca trazer esse conhecimento de forma tecnológica. Hoje aqui a gente recebe aqui dois convidados ilustres aqui, né? Magnânimos. Cássio de Jesus, é graduado aí em Educação Física e hoje está também cursando Direito lá na Unifamec. Conta aí, Cássio, um pouquinho sobre a tua trajetória, sobre os seus conhecimentos. Boa tarde, gente. Meu nome é Cássio, né? Como o colega falou. Eu sou graduado em licenciatura em Educação Física e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre minha trajetória e meu conhecimento como eu atuo na área das escolas públicas e particulares. Eu posso trazer um pouquinho do meu conhecimento e da minha vivência, né, com o nosso tema. É interessante, você consegue, assim, já de primeira, já falar um pouco da diferença aí entre a escola pública, escola privada, algumas características, assim, pontuais? Sim, sim. Bom, na escola particular, eu mesmo sempre estudei escola particular e hoje como eu atuo lá também, eu pude ver esses dois mundos, né? Como professor e como aluno. Na escola particular, os alunos eles têm, digamos que um apoio muito melhor por questão de pais, do próprio governo. Nós trabalhamos de uma forma bem melhor, o material é melhor, né? Não que o da escola pública seja ruim, só que digamos que esteja no nível acima, certo? Na escola particular, por exemplo, um aluno, ele tem seu café da manhã, ele tem ar-condicionado de vez em quando, ele tem um, um modelo de estudo melhor do que o da escola pública, né? Que muitas vezes, quase sempre, na verdade, encontra uma grande dificuldade no dia a dia. O aluno muitas vezes chega com fome, não tem material escolar, é uma situação bem difícil, né? Não que a escola pública seja ruim, pelo contrário, ela ajuda muitos alunos da periferia, né? Muitos alunos que não têm condições de ter um ensino particular. É um ensino bom, encontro vários professores, vários amigos que são profissionais excelentes, só que a ajuda que é dada para esses alunos não por parte do governo não supre todas as necessidades. São características que ali na prática, ali, né, ajuda bastante e que acaba influenciando também. Você tem alguma coisa a falar, Ivan, também? Tenho até engraçado porque quando você utiliza na Constituição, nos artigos que falam sobre a educação, um dos quesitos colocado como princípio para a gente ter na nossa vida nesse âmbito é a qualidade. Principalmente porque ela tem que ser fornecida pelo Estado ou pela família da pessoa. No caso, as pessoas que têm uma baixa renda, você deve ter. A pessoa tem que ter a oportunidade de estar em uma educação com qualidade. E às vezes parece que ainda é um sonho, né? Algo que ainda tem que ser visado no futuro, melhorar. E que ainda tem muitos quesitos que apresentam falhas. E pode falar, Cássio. Certamente, certamente. Todas as pessoas elas têm um direito básico de educação, né? Na escola pública não seria diferente. E lá é um quesito que a gente vê bem falho nessa questão de suprir esse direito básico da educação. Muitos alunos não têm livro, não têm lápis, que é uma coisa simples, coisa rotineira ali que ele vai utilizar durante todo o ano. Como é que você estuda sem um livro, sem um material escolar de qualidade, ou pelo menos um material escolar, né, quando eles têm? E com a gente aqui também, né? Olha o currículo dela aqui. Esse é Daniela grande, viu? Santana, licenciada em Pedagogia e bacharel em Comunicação Social. Essa daí tem E, a- daqui a pouco vai poder pedir música no Fantástico, de tanta e aí, faculdade. Dani, o que é que você acha? Enfim, o que é que você pode trazer pra gente aí da sua trajetória, do seu dia a dia, da sua prática aí? Boa tarde, gente, tudo bem? Como os colegas falaram, me chamo Daniela, né? Vou aqui apresentar um pouco. Então, como o colega falou anteriormente, né?
Para a escola particular, para a escola pública, existem sim diferenças. Tem alunos de escola pública que só vão para a escola pelo lanche, pela merenda, pela dificuldade, né? Pela falta de assistência doméstica também. Muitos alunos faltam, muitas famílias carentes. Então precisa de uma atenção. Então é como se fosse não. É uma válvula de escape, é uma fuga, né? E a particular não. Eu também, assim como colega, eu também saí de escola particular, sempre estudei em escola particular e as coisas são mais tranquilas, são mais serenas, as coisas fluem naturalmente, sem pressão. Na escola pública tem alunos que vão passar drogas. Isso já se tornou algo assim tão comum, tão banal. Todo dia a polícia tá lá fazendo visita, né? E leva um e leva outro. Então as coisas são mais complicadas, são mais difíceis de lidar. E é interessante vocês dois aqui, porque o nosso tema de hoje, né, Ivan? Pode falar um pouquinho dos nossos dois temas de hoje, desse episódio aí? Nosso tema de hoje é o reconhecimento do negro enquanto sujeito de direito na militância de Luiz Gama. Quando a gente aborda uma situação assim de educação, é muito bom visar que a maior parte da nossa população é negra. Principalmente aqui na região em que a gente vive, na Bahia, na região metropolitana, ali aqui de Salvador, onde Salvador é a cidade mais negra fora da África. É um ponto importante aí. E quando você associa que após o fim da escravidão, em 1888, a maioria das pessoas que não tinham renda eram os negros, porque eles saíram de qualquer forma, abandonados, a ter que ter que procurar uma fonte de renda de qualquer jeito, onde muitos até ficaram nas fazendas. Você vê porque o contexto histórico veio todo a prejudicar uma classe social e até uma classe racial, no caso, que são os negros. Onde nós todos aqui, eu talvez um pouco menos, mas eu tenho descendência afrodescendente e os outros meus colegas aqui todos são negros, podem demonstrar um pouco sobre isso, como é às vezes mais difícil você ter todos os seus direitos reconhecidos pela nossa sociedade. Com certeza, Ivan. Como professor da rede pública, eu vejo o quantitativo de alunos negros, né, bem maior, você sobressai sobre alunos brancos, certo? São vários alunos que muitos acabam encerrando sua carreira na escola, eles saem, tem uma grande evasão, principalmente dos alunos que são negros, né, porque eles precisam sair para estudar não, para trabalhar, ajudar em casa, trabalhar na rua, né? Tem uma grande evasão para com esses alunos. E tem um cara que foi muito importante, né? Nessa militância aí, que lutou bastante, que infelizmente não viu nem a abolição da escravatura, né? Que é o Luiz Gama, um baiano, nascido em 21 de junho de 1830. Imagina, naquela época, importante para toda a sociedade, né? Dani, você já ouviu falar sobre Luiz Gama? Já sim, ele teve um papel muito importante, né? Não só na educação, mas como na história. E como você falou, não estava aqui para presenciar esse momento de vitória, porque, querendo ou não, é uma vitória para todos nós. Para quem não sabe muito bem, Luiz Gama faleceu em 1882. E como eu tinha dito um pouco antes, acabou que a escravidão só acabou em 1888. Que nem foi algo tão assim colaborado pela coroa portuguesa, porque foi muito pedido pela Inglaterra, que queria aumentar o comércio brasileiro. Como ele vive de um mundo capitalista, quanto mais pessoas que puderem comprar seus mercados, melhor. E Luiz Gama tem uma frase muito importante, né, que diz que o conhecimento liberta. Então, se ele não tivesse o conhecimento que ele foi em busca, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos essa liberdade. E é uma história incrível, né? Que Luiz Gama é um herói nacional que é pouco conhecido por todos. Luiz Gama foi um cara que nasceu livre, em um período onde a Inglaterra tinha feito com que fosse proibido qualquer negro que viesse para ser escravo no Brasil. Ele veio nesse período. A mãe dele lutava por muitas batalhas para também libertar o seu povo. E nesse meio tempo, o seu pai acabou vendendo ele como escravo. E o engraçado disso tudo é que Luiz Gama diz que ele não diz o nome do pai dele, porque ele não quer dar nenhum mérito ao homem que vendeu o próprio filho. Então imagine só, né? Naquela época, ele criança, ser vendido, né? Salvo engano, foi para o Rio de Janeiro e posteriormente para São Paulo. E escravizado, e nem mesmo escravo ele era livre. Mas ali por um sistema, até usar um termo mais atual, uma logística ali, acabou sendo vendido pelo seu próprio pai. Então,
é uma história assim realmente triste, de muita batalha, né, não, Cássio? Com certeza. A gente vê até uma semelhança com hoje em dia. Ele, como uma criança negra, ele deveria ter o direito de estudar, né? Salvo engano, ele foi vendido e ele foi trabalhar numa loja de velas. Uma coisa que acontece muito hoje em dia, não que as crianças sejam vendidas, e sim que elas precisam sair das escolas Sim, sim. para ir trabalhar, ajudar em casa, né? Leva o pão de cada dia, né? E isso não foi uma coisa que aconteceu com o Luiz Gama, né? Que ele foi vendido, salvo engano, por uma dívida do pai dele. Sim, aí ele chega numa fazenda, né? E aí ele encontra. Ivan, você pode até auxiliar um pouco. Ele encontra um estudante, né? Não era isso? Sim. Teve, naquele período, como os grandes fazendeiros praticamente se conheciam. Um amigo, o fazendeiro que tinha comprado ele, acabou tendo uma visita, um hóspede, que já tinha uma visão totalmente diferente dele. E que talvez isso mostre como nosso país tem futuro, que ainda há cidadãos que tentam lutar pela liberdade e pelo direito do outro de poder aprender. Aí tem um ponto interessante que é a educação aí também, né? Sim. Dani, que é pedagoga também, até pode nos auxiliar melhor, porque assim, por meio da educação, ali ele teve o contato com esse rapaz e ele foi um autodidata, não foi? Sim, tanto que muitos dizem que a primeira pessoa a qual ele libertou da escravidão foi ele próprio. Sim. Que como eu falei anteriormente, né? Que o conhecimento liberta. Sim. Se ele não fosse atrás de conhecimento, ele não teria essa liberdade. Não teria conquistado o seu espaço. Porque ele conquistou o seu espaço. Sim. Ele teve muita ajuda desse amigo, no caso, que alfabetizou ele, ensinou ele a ler, a escrever. Mas ele teve que buscar as coisas dele. Sim. Ele teve que buscar as provas, ele teve que poder provar que ele era livre. E aí, a partir disso, ele conseguiu sair e assim tentar estudar. Algo que também foi negado a ele. E mesmo com tudo isso, ele foi escrivão de polícia, né? Autor de livros também, não Autor de foi? livros, era um grande poeta. E além de ser traído pelo pai, né? Porque querendo ou não, ele foi traído pelo pai, foi traído pelo colega de trabalho, né? Que tirou ele da profissão dele. Sim. E um cara que nasceu aqui, Salvador, pertinho da gente. Salvador que é, assim, uma cidade histórica, que traz muito conhecimento. Primeira capital do Brasil. Sim. Então, Ele foi bastante conhecido também por ser um abolicionista, né? É um tema bastante importante para essa representação. Foi um marco muito importante na história ter essa pessoa por lutar pelo direito dos negros, certo? Não só pela educação, mas por todos os direitos básicos que faltam para os negros, que eles não têm. E nosso colega Ivan ele pode explicar um pouquinho melhor sobre... Quando a gente fala sobre ter direitos, a gente tem que saber a definição um pouco do sujeito de direito, né? Que é tão comentado nesse âmbito que a gente estuda, que é o direito. Sujeito de direito é a aptidão natural de todo indivíduo de adquirir direitos e contrair deveres. Ou certo, todos nós temos direitos e deveres perante a sociedade. Só que nessa época parecia que eles só tinham deveres. Eles tinham dever de colher, tinham dever de cuidar da casa, tinham dever de cuidar dos filhos dos patrões, mas não tinham direito, às vezes, nem a beber uma água direito. E aí tem uma pergunta, né? Será que hoje em dia isso mudou, isso evoluiu, isso regrediu? Na sua visão, assim, no dia a dia ali, eu digo, da escola em si, você acha que vou até tirar um pouco as crianças em si, mas os pais, né? Será que os pais têm os direitos realmente, assim, preservados pela sociedade? Bom, Matheus, melhorou sim, mas ainda falta melhorar muito. O sistema ainda peca muito com os pais e com os alunos também, né? Os filhos. Muitos eles abandonam a escola por essa questão que eu já falei, deles terem que trabalhar. Eles precisam sair da escola, muitos só vão, como o Dani falou também, para almoçar. Eu trabalhei num projeto que chamava Mais Educação, que era no horário oposto, né? Muitos só iam para conseguir se alimentar. E alimentação é um direito básico. Pensa aí, uma criança precisar sair, ainda levava muitas vezes para os pais. Eles guardavam a comida, ou o lanche que desse, e levavam para os pais, para você ver a situação que aquela criança e os pais passavam.
né? E uma criança mal alimentada ou sem alimentação não vai render nada ali durante o ensino, né? Então, assim, só vai por ir. Às vezes nem pode ir, né? Por conta disso, porque tem que trabalhar, como vocês já citaram aqui, né? Isso é um tema bastante abordado lá na Unifamec, né? Com os nossos professores, que eles batem sempre nessa tecla, né? É um assunto que a gente está até abordando, né? Que é abordado diariamente ali nas matérias. O negro enquanto sujeito de direito. O sujeito de direito, de fato. Não, Ivan? Pois é, e você ainda vê pessoas que têm a reclamação, né? Como você pode ver um assunto que até às vezes bastante debatido em todas as áreas, que é o caso das cotas. As famosas cotas raciais. É uma polêmica aí, viu? As cotas Alguns são a raciais. favor, outros são Outros são contra. contras. Sim, mas que claramente ela tem um princípio interessante, que é você reparar os danos que um povo inteiro sofreu. Onde você tem uma sociedade que é composta pela maioria de negros, pessoas que ainda têm esse problema com a educação. Como é que você vai competir com a mesma pessoa que está ali podendo almoçar, tomar seu café da manhã, comprar um lanche no colégio? A pessoa que não tem que se preocupar se vai chegar em casa e vai ter comida, Se vai ter água, se se vai vai ter ter, luz, né? Se vai ter condições para estudar. que tem ali todos os melhores livros. Como é que você vai equiparar uma pessoa que chega assim em casa, quanto o estudante lá que o pai paga tudo e ainda faz um cursinho depois, para poder se preparar para o Enem da vida, para poder Sim, entrar sim. Numa universidade na pública. universidade pública. Tanto que se você vê as maiores taxas são de pessoas que estudaram em escola particular que vão para as faculdades públicas. Esse é até um ponto interessante, porque quando se tem a abolição da escravatura, né, os negros ali foram jogados, né, na sociedade. Não tiveram apoio, assim, não tiveram um norte a seguir, não foram preparados para a sociedade, né? Não tiveram conhecimento, só foram jogados lá e isso reflete até hoje, né? E até uma pergunta agora, primeiramente para Cássio, né? Como foi a sua entrada na faculdade? Você teve ajuda de seus pais? Como é que foi? Você passou alguma dificuldade? Sim, sim. Foram muitas dificuldades, né? Eu consegui entrar na faculdade graças a programas sociais. Sim, Minha mãe mesmo, ela estudou, ela teve muita dificuldade na graduação dela também, mas ela conseguiu entrar graças a políticas públicas, né? Que ajudaram ela na graduação dela, que ela também é pedagoga, certo? Ela trabalha com educação. E eu digo que é de vital importância, principalmente como o Ivan estava falando, o uso das cotas. Quando se teve a abolição, um negro ele foi praticamente largado. Como é que essa pessoa que vem de anos e anos atrás, ela vai conseguir se manter, se entrar no meio, digamos que o meio de trabalho, né? Como é que essa pessoa ela vai se findar mesmo na sociedade, sendo que ela precisa trabalhar, essa pessoa não tem o que comer. Eu mesmo tive grande dificuldade na faculdade, foi uma faculdade particular. Mesmo assim, para uma pessoa negra, né, é difícil. Quando você precisa trabalhar, você precisa fazer outros deveres, outras atividades, sim. e você não tem tempo de estudar. Você entra na universidade e você precisa estudar, certo? Como é que você vai focar naquela universidade se você não tem tempo, você precisa trabalhar em outras atividades? É uma coisa que o negro ele sofre muito hoje em dia, não é isso. Ele tem várias atividades rotineiras que o impedem, ou pelo menos dificultam, ele de ter um livre acesso àquela universidade. Por exemplo, uma pessoa branca, assim por dizer, ela sempre teve mais facilidade. Não que não tenha dificuldades, certo? Mas você tem um pai que paga tudo para você. Você tem um livro, você tem um carro para levar. Muitos dos meus alunos eles vão de transporte público. Muitos transportes públicos eles quebram, né? Tem várias adversidades para esse aluno conseguir chegar na escola. Sem dizer, às vezes tendo que caminhar 5, 4 quilômetros até chegar no transporte público. Eu ia falar isso Imagina. agora. Quando não vai embaixo de chuva. Só desse da Bahia. Os meus alunos da escola pública reclamam disso diariamente. Para eles chegarem no ponto para pegar o transporte, demoram cerca de 10, 15, 20 minutos. E na volta também, né? Como o Cássio falou.
é embaixo de sol, é embaixo de chuva, então tem todo esse transtorno até chegar à escola. É até engraçado porque assim, meu pai, meu pai sempre foi mais pardo, mais escuro, e quando ele era pequeno, a gente tinha o quê? Tinha minha bisavó, que ela teve 9 filhos, e teve minha avó que teve 3. E acabou que meu avô não ficou junto com ela, acabou sendo cuidado de meu pai das mexias sozinho. E muito disso ele falava, que quando ele ia pro colégio, em vez dele se divertir na hora do intervalo, ele ia para trabalhar, para poder vender um lanche, para poder ajudar a minha avó com as compras dentro de casa. Naquele período que pelo menos você tinha mais vegetação, né? Que pelo menos, como ele gostava de dizer, que gostava de roubar muita fruta no quintal dos vizinhos. Porque às vezes sabia que quando chegasse em casa, talvez não ia poder ter comida para todo mundo. Aí tem até uma polêmica hoje em dia, né, com os coaches de internet. É um assunto polêmico, mas assim, Polêmico fala mesmo. muito sobre meritocracia, né? Sim. Será que realmente é só você ir lá e fazer? Eu acredito que não. Tem uma série de coisas envolvidas ali. Não basta querer, né? Infelizmente. Porque assim, as coisas não estão equiparadas. Eu concordo com a fala de Matheus. É bem difícil você ver dois mundos diferentes. Uma pessoa que nasce no condomínio, que tem sua casa lá bonitinha, carro, tudo pra você, do bom e do melhor, e uma pessoa que nasce numa comunidade, né? A comunidade mesmo, quem já teve a oportunidade de ir para uma comunidade, vê que um número maior de lá, de pessoas são negras, né? Bem difícil você ver uma pessoa na comunidade que ela pode escolher, o que é que eu vou fazer hoje? Não, geralmente aquela pessoa ali, ela tem que trabalhar, e às vezes ela chega de noite em casa, não tem tempo de estudar. Por exemplo, como é que você vai conseguir ingressar numa UFBA da vida se você não estuda? Como é que você vai conseguir uma boa nota no Enem se você precisa trabalhar de manhã, de tarde, de noite? E aí, É complicado. E aí, sabe uma coisa boa para acrescentar? É um pouco do pensamento de um grande autor brasileiro e que influencia muito a parte da educação, Paulo Freire. Tem livros interessantes, viu? Sim, um dos livros também mais importantes dele é A Pedagogia do Oprimido. Onde Pode ele nos fala, falar um pouco sobre isso, Ivan? claro, A Pedagogia do Oprimido é um livro onde ele fala que devemos mudar um pouco o nosso sistema. Tem muitas vezes que os alunos chegam em sala e o professor utiliza com os alunos como se fosse só uma folha de papel em branco, fazendo até uma analogia a John Locke e o seu empirismo. Viam como se fosse uma folha de pessoa em branco, só que Paulo Freire fala que o indivíduo não tem que ser uma folha de pessoa em branco. Ele tem que também ter o seu ponto de vista, onde o professor está ali para poder mostrar o ponto de vista dele, o aluno rebater e assim os dois criarem um ponto de vista único. Onde ele fala como se o indivíduo que está ali às vezes fosse o opressor daquele povo. E só a partir da educação é que a gente pode criar uma revolução. Muito porque o pensamento dele ele era marxista. Marx, como muitos sabem, tenta ser revolucionário nas suas ideias, onde ele emprega mais o mundo social. E era isso que Paulo Freire tentava através do seu livro, onde a gente pode contextualizar até com Luiz Gama, onde ele diz que a educação é o único meio de você equiparar o filho do mendigo ao filho do fazendeiro. A gente tem grandes exemplos, né, de pessoas que vieram de baixo, que hoje têm Subiram empresas na de grande vida, né? sucesso, E não somente assim, pelo meio da faculdade, né? Eu falo do conhecimento mesmo, de você mudar Tem de gente- vida ali, né? Tem gente que não tem o diploma em si, mas com o conhecimento corre atrás e adquire, né? Conquista grandes coisas, dá grandes passos. Só que infelizmente fica um pouco ali naquela raridade, né? São casos ali que você pode pegar um ou outro assim, não é uma coisa constante. Mas assim, assunto interessante. Mas e aí, Ivan, você pode explicar um pouco aí o que é que a Constituição, né? O que é que ela vem trazer, o que ela vem garantir sobre isso? Sim, eu posso explicar até um pouco aqui falando sobre ela, e depois vou ter uma pergunta para Cássio aí, com Pronto. base em uma coisa que eu vi sobre um cara comentando um pouco desse livro aí da Pedagogia do Oprimido. Bem, nós temos alguns artigos que vão do 205 até o 214 da Constituição. Porque aqui, rapidinho, Ivan aqui é o cara que tá sempre ali, né? Atrás da Constituição, daquela questão da teoria mesmo, né? Então ele. Alguns amigos até ficam me chamando de Mike Royce lá na sala, mas fazer o quê? Então ele tem essa dinâmica aí legal. Então, falou em Constituição, em código, é com ele. Eu até tô com minha colinha aqui, viu?
mas a gente tem uns artigos, tanto o 205, que fala sobre a educação ter que ser algo que é oriunda do Estado e da família, que aí vem quando a família não pode apartar, o Estado entrar, fazer com que todos tenham esse princípio, tenham acesso a- ao ensino. E um artigo que eu acho talvez mais interessante, que é o 206, que ele fala: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E os desses princípios que eu achei mais interessante até de trazer aqui como pauta é o da igualdade de condições para o acesso e a garantia padrão de qualidade, que a gente já até abordou um pouco aqui mais cedo, que é a igualdade sendo o inciso 1 e essa daqui da garantia de qualidade sendo o inciso 7. E quando a gente aborda essa parte da educação sobre qualidade, a gente já viu que tem problemas de qualidade no ensino público e tem problemas de acesso. Quando você não tem um jovem que possa se alimentar bem, como é que ele vai querer continuar estando lá na faculdade? Sendo que o Estado também tem que permitir o acesso dele, que ele continue tenha uma continuidade no seu trabalho. E quando eu estava vendo um pouco sobre Paulo Freire, teve um texto de um professor que falou que eu achei muito interessante. Às vezes tem os professores que querem procurar novas dinâmicas para os alunos, mas que às vezes não conseguem por causa do calendário apertado, de ter que fazer muitas manobras para poder dar todos os assuntos. E eu quero saber com você, Cássio, como você vê isso do calendário às vezes estar apertado, talvez prejudicar a dinâmica que você queira ter com seus alunos? A questão de greve também, né? Que acontece muito. Perfeitamente, eu ia falar exatamente isso, Matheus. Na escola pública, algumas vezes acontecem essas greves, né, Sim. que elas atrapalham bastante. As greves em si, né, acontecem por insatisfação dos professores, né, seja por questão de salário, até por questão de alunos mesmo, né, falta material, falta muita coisa, alimentação, às vezes a sala está mofada, às vezes, Tem mais capacidade de aluno do que o permitido. sim, salas Superlotada. superlotadas, né, exatamente como o Dani falou. Tem salas, às vezes, com 60, 50 alunos. Para um só professor é muito complicado. Então muitas vezes se vira aí, pronto. E, bom, Exatamente. acaba desestimulando, né? Porque não dá condições de trabalho. E a partir dessas greves, acontece muito de ter reposição depois que voltam às aulas no sábado. Se um aluno já é meio difícil dele conseguir na semana, imagina no sábado. Muitos eles desistem, eles só falam, não vou, pronto, acabou. Aí tem essa aula, o aluno ele não aprende. Como é que fica a acessibilidade desse aluno lá na frente? Às vezes acontecendo 3, 4 meses de greve. E até, acaba e ficando até prejudicado. interessante que Cássio aí da parte de esportes, né? Uma área que sai mais assim, às vezes, da teoria e que pega mais o físico do indivíduo. Mas quando a gente aborda, é um outro método que muitas vezes auxilia muito jovens. Você pega na educação, ela vai muitas vezes tirar o jovem de trabalhar de forma ilícita. No caso de chegar e tentar assaltar um pai de família. Muitos, às vezes, pelo esporte, são retirados desses mundos, de virar alguém contrabandista de drogas, coisa e tal. Como você vê isso, Cássio, na sua vida? E você também, Dani, Sim, nos colégios? como professor de educação física, a gente fica bem atento, né, com os alunos, principalmente com os que gostam mesmo das aulas práticas. A gente consegue visualizar aquele aluno que tem uma aptidão melhor para certo esporte, seja basquete, futebol, que é muito comum aqui no Brasil, né? Vôlei, qualquer esporte, até dança, balé. Muitas meninas são mais difíceis de praticar atividade física, mas elas praticam, né? A gente consegue ajudar bastante alguns alunos, mandando eles para alguns projetos sociais, como a gente tem aqui na nossa cidade. Tinha a Cidade do Saber, que agora está parada. Tem a Casa da Criança também. A gente consegue direcionar esse aluno, evitar que depois que ele saia da escola, ele vá para a pracinha, né? Que muitas vezes muitos acabam indo pela onda dos amigos e acabam utilizando drogas ou praticando algumas coisas. E Não deveria. tudo volta para a educação, né? Tá tudo englobado ali na escola. Eu acho que é de comum acordo aqui que isso tudo faz parte do sistema ali que É uma coisa interdependente, né? Ela parece ser independente de sua essência, mas se conecta a tudo. então acho que o que Luiz Gama fez, né, por meio da educação, acaba aí servindo para a vida toda. Então, se uma criança, né, tem uma base de estudo ali, porque assim, no caso de Luiz Gama, ele foi autodidata, né? Então ele buscou ser sujeito de direito, ser reconhecido como sujeito de direito, né? Porque até então ele não era. E não só ele, como vários outros.
que foram escravizados de forma injusta, ou que só estavam naquela maneira de estar escravizado em si, que já é uma coisa horrível. Imagine você aí, um jovem, tá preso, ter isso de forma obrigatória, e se você não cumprir suas ações, você sofre penalidades físicas, ser chicoteado, como aqui a gente tem o Pelourinho. Pelourinho, como todo mundo sabe, foi um marco onde vários negros eram açoitados. Sim, sim. O direito dessa criança estudar, não só da criança, mas como de todo mundo, ele é um direito básico, mas importantíssimo. Luiz Gama, ele foi muito bom nessa contribuição que ele teve para com a sociedade, dele conseguir buscar que as pessoas elas têm um direito à educação. Sem educação, nossa sociedade não vai para frente, certo? Você pega uma criança que não tem educação, ela vai viver a vida toda sem ganhar um salário mínimo. É Muitas muito. muitas vezes elas vão acabar recorrendo pro mundo do crime. Uma criança que ela tem uma boa educação na sua infância, ela passa por sua adolescência, ela continua até a fase adulta, ela consegue uma boa escola. Se ela tiver uma boa escola, ela com certeza vai ter um bom futuro. Ela vai conseguir entrar numa boa universidade, ela provavelmente vai conseguir um bom emprego, né? Nossa sociedade hoje é muito importante ter-se um currículo. Não necessariamente todas as pessoas devem ter o currículo. Não é isso que eu tô querendo falar, que você só vai ser aceito na sociedade se tiver um currículo, uma formação. Não, mas é de vital importância você... É, A mas hoje em sociedade dia hoje também, impõe isso, né? hoje em dia você também tem o famoso network, né? Sim, Network, onde você conhecendo as pessoas certas, você se dá melhor. também, Sim. também. E quando você tem um lugar, como sempre diz aquele ditado, né? Me diga quem tu anda, que eu te digo quem tu és. Sim. A pessoa, quando você tá em volta de pessoas que têm a maior possibilidade de ter sucesso, você se torna um indivíduo que possivelmente tem mais possibilidade de ter sucesso. É, o ambiente, né? O ambiente Com as pessoas faz. com que você anda, né? Que, como aquele ditado também, que nós somos as 5 pessoas que nós mais andamos. Ou seja, a influência é em tudo. No modo de vestir, no modo de pensar. Então, Eu até queria dizer como é importante a gente ter essa visão até do passado, porque eu tô aqui até com uma frase de um grande filósofo, pensador, Soren Kierkegaard, que ele fala que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida se olhando para frente. Com a gente observando todos os defeitos que o passado já nos mostra da nossa sociedade, erros cometidos pelo Estado, até por órgãos em si, políticos, a gente ainda tem que ter a visão que o futuro pode ser melhor. A gente pode consertar todos os erros que já foram cometidos. É aquela busca diariamente, né? E volto a dizer, a educação, porque como o Dani aqui comentou, né, que a gente é a média de 5 pessoas e se a gente busca conhecimento, vai subindo cada dia um degrau a mais, um degrau a mais, nós alcançamos voos maiores, né? E você, Dani, a gente tinha comentado até com o Cássio aqui a questão da sua trajetória, né? sim. Como é que foi, da onde você veio, assim, teve dificuldade na sua inserção na universidade? Porque assim, são duas graduações, Duas né? graduações. Indo pra terceira agora, né, Dani? Pois é, estudar, né? Conhecimento é tudo. Mas, enfim, nunca tive essa muita dificuldade, não. Venho de uma família tradicional, né? Minha mãe também é professora, concursada no município, tem 30 anos já. Então, foi mais fácil. Minha caminhada foi um pouco mais fácil do que a do meu colega. Eu acho que isso, acho que até que a gente não tem que vergonha de falar isso, né? A questão acho que tá no pensamento da Sim. pessoa. Então tem muita gente hoje que tem muita condição aí que se Não pu- vai pra lugar nenhum. E tem gente que não tem nada. Então assim, são milionárias e o pensamento delas é sempre em prol do outro, Sim. naquela humildade, né? E já tem gente que às vezes não tem nada, tem um pensamento Pô, De crescer na vida, né? essa De ser palavra alguém é na vida, de mudar a fundamental. história. Essa palavra aí é fundamental, humildade. Sim. É isso. Humildade, a gente vence tudo, a gente supera qualquer obstáculo. É porque às vezes a gente tem pessoas que vêm de famílias tradicionais, vêm de famílias que têm condições e às vezes ficam com vergonha de falar isso. Eu acho que assim, houve um esforço por trás, né? Muitas vezes os pais que sofreram isso para que pudessem dar O uma melhora melhor. pro filho, né? Então acho que isso não é nada de demérito, não. O Ivan até pode completar melhor, mas Rapaz, eu acho isso de total eficiência quando a gente às vezes olha, principalmente nas regiões que eu sempre também tive muito amigo de região mais pobre,
Você olha assim, o cara tá indo bem, aí já sempre vem um que chega. Ah, o cara tá traficando, o cara tá roubando, mas não, o cara tá conseguindo ali pelo mérito dele. Ninguém sabe a luta do cara lá de acordar 5 horas da manhã pra poder fazer o serviço, estudar, procurar ter o de melhor, procurar dar o que for o de melhor pra sua família. É o que o Cássio falou E às também, vezes né? realmente a gente tem São esse negócio. escolhas. Ou E você trabalha, ou você estuda. Se acordar de madrugada e já chega pra dormir, mal tem tempo pra família, então são escolhas. Com, Você cer- vencer na vida são escolhas. com certeza. Na escola pública eu consigo ver bastante isso. Eu mesmo tenho vários alunos, tenho um. Ele é um aluno inteligentíssimo, ele é negro, ele estuda de manhã, ele sai à tarde, ele trabalha numa capotaria, né? Ele estuda à noite, no outro dia ele consegue, mesmo com dificuldade, ele consegue ir para a escola. Já tem outros que tem só estudam, não fazem muita questão, Acha tudo fácil, acha né? tudo mais fácil. Como já me aconteceu também na particular, muitos alunos que tinham tudo, mas não tinham que fazer essa questão de ir atrás, de correr atrás do Tá ali futuro na zona dele. do conforto, né? Agora, uma pergunta, Cássio. Como, pegando nesse princípio aí do Paulo Freire, sobre essa educação, você não acha que os colégios deveriam fazer coisas que atraíssem a atenção desses alunos, que às vezes se mostram mais desinteressados, algo que provocasse, que tirasse essa inércia deles, que fizesse eles terem vontade de ir atrás do conhecimento? Mas Fale, Dani. busca. Pior que se disser que não busca, a gente tá mentindo. Busca. Sempre tem passeios, sempre tem aula de campo, sempre tem um meio de tirar o aluno só de dentro da sala de aula. Porque tem gente que acha que aprender é só dentro da sala de aula. E vai muito mais do que isso. Então tem Vai um além. planejamento ali, né? Exatamente. Então a gente ainda também tem uma visão meio cultural, né? Isso. De que o ensino é só procurado na sala de aula. Então, tem várias formas dinâmicas, né? Proativas para o aluno aprender, mas realmente é difícil. Perfeitamente, como o Dani falou, tem vários programas, tem cursos, tem palestras, tem passeios, excursões, né, que a escola traz. Não são todas, né? Claro que algumas elas podem pecar, mas tem sim, né? Cabe ao aluno, cabe ao pai do aluno. O pai, quando eu falo em modo geral, pai, mãe, certo? O A família, responsável, é. né? Que muitas às vezes não tem pai, não tem mãe, é o avô, a avó que cuida. O aluno, às vezes, ele acaba ficando de lado, né? A escola busca, sim, a escola às vezes chama aquele aluno. Tem muitas escolas que têm psicólogos, né? O aluno ele é acompanhado, É acolhido. é acolhido, sim. É a questão do querer do aluno. Muitas vezes a escola vai atrás, tenta de todas as formas, mas o aluno ele não quer, simplesmente não quer. Muitos eles querem, muitos não querem. É essa a questão. A escola ela faz, né? Tem as falhas? Tem, sim. Mas em forma geral, a escola sempre busca acolher o aluno com dinâmicas, gincanas e projetos, né? Aí cabe ao aluno querer. E o pai e a mãe ajudar também. É bom até ter essa visão que muitas vezes a gente tem a visão meio midiática, né? Sim, sim. Que a mídia sempre posta que às vezes os colégios nenhum presta. Acontece Que a gente não tem essa visão às vezes de um colégio dando benefício, como ele procura chamar os alunos. E sim, às vezes só os erros, só salienta os erros, mas também não mostra alguns acertos. Isso. Quem sabe mesmo é quem tá ali dia a dia. Quem tá ali de segunda a sexta, às vezes sábado, que realmente sabe o que acontece na escola. Educação é fundamental. Eu hoje estou também, né, na graduação de Direito. Estou gostando bastante, eu que vim do esporte. Então está sendo, assim, agora mesmo nas eleições, se eu for comparar em 2018, eu tive uma outra visão, né? Assim, uma outra visão de percepção, o candidato tá lá num debate, eu consegui identificar vários pontos ali, né? E hoje em dia, com as chamadas fake news, né? Tá muito complicado de se identificar o que é verdade e o que não é, né? E você, Ivan, conseguiu, que você também, né? É universitário, você conseguiu ver essa melhora com a educação, porque assim, tem uma diferença, né? De universidade para escola, é um outro nível, mas assim, do seu ponto de vista ali, na questão de debate, na questão do dia a dia mesmo com outros colegas, você conseguiu identificar essa melhora? Assim, eu sempre, desde pequeno, no caso, eu sempre achei bom debater, né? Ter essa conversa, ter esse diálogo, porque eu acho que você aprende mais. Ivan não foge de debate não, viu? Lá na sala mesmo. É. Porque você aprende mais, mesmo que naquela hora talvez você não tenha
tira aquela resistência, depois você tem como parar para pensar, ver se tá certo, se não tá. Eu já tenho meio que esse pensamento. Eu procurei direito talvez também por causa disso. Ver novas ideias, novas áreas, ver o que se diz a lei, por que que nossa sociedade é desse jeito, por que estamos desse jeito, e se temos âmbito para melhorar. Quando eu falo assim até da educação, não é que a Constituição bota já que ela é perfeita. Não, no artigo 214 mesmo, ela meio que menciona que tem âmbitos que eles procuram melhorar e que vão tentar chegar ao ideal, como erradicar o analfabetismo no Brasil. É algo que está muito longe, a gente sabe disso, tem muitas áreas ainda de interior que a maioria das pessoas não tem essa educação, mas que é algo a se ambicionar. É objetivo ali da Eu Constituição, lembro né? até da palestra do professor Boaventura, Sim, sim, que sim. foi colocado pela nossa querida coordenadora Carol. Claro. Carol. Um abraço pra Carol aí. Maria Carolina É. da Dama Deão. Boaventura, onde ele fala que a gente precisa ter, às vezes, uma imagem utópica, pois só tendo a utopia que a gente pode tentar ambicionar um mundo melhor. É o questionamento, né? Tudo começa do questionamento. Imagine se não tivesse tido, quer dizer, assim, infelizmente houve a Segunda Guerra Mundial, né? Que a gente sabe que foi um dos piores marcos da sociedade, do mundial, desde o seu início. Nós tivemos outras grandes barbaridades, mas que isso pelo menos conseguiu resultar na Declaração dos Direitos Humanos. E que luta por muitas dessas batalhas, pela liberdade, para que você tenha seus direitos, para que uma pessoa não seja mais escravizada. A gente teve que ter, infelizmente, às vezes, uma situação ruim para que pudesse ter algo que fizesse ela melhorar. O nosso próprio contrato social. Então, assim, esse é o objetivo da Caverna Podcast, né? Esse projeto da Unifamec Criativa aí, que é coordenado pelo professor Diego, né? E também temos o auxílio da coordenadora Maria Caroline. É um projeto interessante, por isso a ideia do podcast, da gente abrir essa mente, de trazer vocês também com conhecimento prático, né? Então, assim, de forma geral, qual é o seu posicionamento, qual é a sua ideia, assim, né, Cássio, diante de tudo que a gente conversou? Eu já digo que eu mesmo já saí com uma visão diferente. Tinha essa visão que, às vezes, o colégio público realmente não fornecia nada para os alunos. Minha visão geral é que o ser humano, né, o estudante, a pessoa, todo mundo, né, o indivíduo, ele tem que ter, ele precisa ter o direito à educação. É um direito que tem que ser assistido, é um direito que ele tem que ser realizado mesmo. A sociedade tem que ir atrás, principalmente dos governantes, certo? Tem que cobrar mesmo, para que a escola pública, a escola particular, sempre vá evoluindo, sempre vá para frente, né? Não adianta a gente ficar na nossa zona de conforto. Ah, vou aprender hoje somar, subtrair. Não, a gente tem que ir evoluindo. A gente tem que ir além. O jovem, ele precisa ter esse direito, principalmente como citando anteriormente sobre as cotas. Sim, sim. São importantíssimas. Antigamente eu tinha uma outra visão. Falava, porque esse pessoal precisa, eu nunca precisei, mas hoje em dia eu vejo A necessidade. a necessidade do que a sociedade negra já passou, né? E essa é uma forma de reparar, né? A melhor palavra que se encaixa é reparação mesmo. O que já passou e passa, né? Com certeza, que continua passando ainda, né? Que a gente ainda vê muitos casos que os negros, eles são deixados de lado. Eles não têm o seu direito assistido. Onde só se tem segurança, onde só se tem educação, na maioria das vezes, quem pode pagar por ele e quem não pode. Por isso que a educação frisa na educação pública de qualidade, né? Precisa ter uma educação pública de qualidade. Agora, também os alunos precisam estarem mais presentes, precisam, né, como é que se diz? É um conjunto. Isso. O pai, a mãe, o A aluno, família, a direção, os professores. a família e a escola, né, precisam trabalhar juntas, porque senão não adianta a escola estar ali trabalhando o dia todo com o aluno, quando chega de meio-dia para tarde, ou vice-versa, o aluno é largado de mão e sai, faz e acontece. É bom demais esse papo aqui, acho que abriu a mente, não só a minha, mas a de Ivan também. E você, Ivan, de forma geral aí, o que você pode agregar pra gente, já que já Cássio e a Dani já colocaram seus pontos de vista? Rapaz, meu ponto de vista tá bem condizente com o de Cássio, de Dani. Todos nós temos que ter o poder de ter o direito de estudar, independente de qual cor nós sejamos.
O Brasil ainda tem muita coisa a ser reparado, com essa longa história que viveu. Apesar de ser um país que foi descoberto há tão pouco tempo, ele é um país que passou por várias épocas de todas as formas possíveis e que ainda vem passando. Você tem um dos lugares que tem a maior população negra e ainda sofre tanto preconceito. A gente até às vezes pode associar um pouco com como era o apartheid dos Estados Unidos, onde os brancos não podiam estar no lugar dos negros e os negros no lugar dos brancos. Como dizia às vezes Martin Luther King, nós só morremos quando deixamos de lutar pelo que realmente é importante. Sim, E sim. eu quero que você agora aí me diga, Matheus, seu ponto de vista mesmo, o que você tirou de conclusão de tudo isso aqui. Cara, eu tenho uma visão de vida que eu acredito muito nas pessoas, né? Acredito que as pessoas podem ser melhores a cada dia. E agora, inserido na universidade, eu vi que o conhecimento e a educação é essencial, né? E não somente para você ter um emprego melhor, até pro dia a dia, pela luta dos E direitos, para né? Para você você se tornar uma pessoa melhor. Então, assim, quando alguém te dizer, é A, você pode falar, não, confrontar não, é B. Então, assim, eu acredito muito nas pessoas, acredito no Brasil também, acredito que a gente possa melhorar, em que pese tenha várias dificuldades E aí. estamos em constante evolução, né? Isso é verdade mesmo, porque se você for no Instagram de Matheus, ou da 95, você vai ver muitos discursos motivacionais. É, cara, eu acredito muito nas pessoas. É. Acredito mesmo. E aí a gente toca até num ponto de meritocracia e tal. É claro que tem a vontade da pessoa, mas eu também sei que não é só isso, que as pessoas podem vencer. Mas muitas vezes elas querem, mas não conseguem sair da onde estão. Não tem ninguém para dar a mão ali pra ela subir aquele empurrão, né? Que muitas Auxílio, pessoas têm na ajuda. vida. Então, assim, tem muita gente com conhecimento. Eu até fiz um post essa semana de uma Lamborghini, né? Uma Lamborghini lá na garagem, toda empoeirada. Alguém colocou a Lamborghini lá. Mas se você pegar de fato, a Lamborghini atinge 100 quilômetros por hora em alguns segundos, sei lá, 3. Enfim, então assim, ninguém vai tirar o valor da Lamborghini, né? Mas às vezes ela tá lá porque alguém colocou lá. E muitas vezes você tá, né, na sua vida empoeirado porque alguém te colocou lá. Pelas críticas, porque alguém disse não faça isso, sendo que você tem o direito de fazer aquilo. Então esse é o meu ponto de vista. Agradeço E até também. interessante, porque mais tarde vamos ter uma aula de filosofia, né? Tem aula de Nunes hoje. Poder debater um pouco. Então é isso, é agradecer mesmo o aceito do convite de Cássio, né, da Dani, do Ivan. Então é isso. Então esse é o nosso projeto da Unifamec Criativa. A gente veio aqui com o intuito de abrir a mente de todos. Agradecer também a Bama Agência que disponibilizou aqui os estúdios, a Diego, a toda a equipe aqui que nos auxiliou, nos deu a dica, afinal de contas, é diferente. Tá aqui na frente, é diferente de fazer uma selfie. Mas é legal, então esse é o intuito até, acredito que do Diego e da Carol, com a FAMEC Criativa, com a questão tecnológica que eles sempre batem isso, é trazer, porque afinal de contas o podcast hoje está na vida de todas as pessoas, está no celular, tá no YouTube, e é isso. Não, eu tô procurando fazer desse jeito, né? Sim. Que a gente pudesse trazer da forma mais democrática possível. Hoje em dia a pessoa chega lá e poder assistir um vídeo nosso gravado, que pode ser hoje ou amanhã. E é isso. Muito obrigado a vocês. E aqui encerramos mais um podcast. Até a próxima. E muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. prazer.